Olá, seja muito bem-vindo a mais um raio-x de um projeto do Pinterest. Você tem a capacidade de olhar uma imagem no Pinterest e fazer um raio-x dela, identificando que materiais foram usados, que técnicas foram utilizadas, que ferramentas são necessárias para você realizar um projeto semelhante, por exemplo, para colocar na sua casa? Bom, hoje eu trago mais um exemplo, mais um projeto, uma mesinha de cabeceira que eu acho muito simpática. Essa mesinha que vocês estão vendo aí na tela, ela tem duas superfícies redondas, né? Uma bem rente ao chão e uma na altura de uma cabeceira de uma mesinha de apoio mesmo. Diria aí uns 50, 55 centímetros do chão. Essas superfícies são redondas e elas são ligadas por duas hastes, né? Uma que vai ligando as duas, ela sai meio em curva por baixo, sobe meio inclinado para cima, onde tem uma luminária, e a outra vai simplesmente ligar a bolacha de baixo até a superfície do meio. Então assim, é um projeto que mistura materiais. Então a gente tem aí o uso do metal, né, para fazer essa estrutura, e as bolachas de madeira como acabamento aí, como apoio da mesinha, né? E essa prateleira embaixo que também é uma prateleira de apoio. Agora, é uma mesa que eu diria muito simpática, né? Mas eu faria algumas alterações nessa mesa. Primeiro, ao invés, por exemplo, de criar um apoio redondo para poder apoiar essa bolacha, aí teria que fazer um trabalho de dobrar, por exemplo, um tubo, né? Um tubo metalon, fazer uma dobradura, um redondo para apoiar essa bolacha. Então, ao invés de fazer esse redondo, que aí eu diria que vai não complicar, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? De fazer o redondo, arredondar o tubo, você pode fazer simplesmente um X, sendo que esse X está ligado numa haste de um lado, na haste do outro, e aqui a outra perna do X. Isso já vai servir de apoio para você apoiar a superfície redonda. E aí, para não aparecer esse X por baixo, você pode simplesmente engrossar, fazer um engrosso na beirada dessa madeira, justamente para que ela se encaixe e fique com o acabamento. Você só vai conseguir olhar se você olhar por baixo. Eu acho que é uma boa solução para apoiar, para facilitar a construção da estrutura dessa peça e esconder, né? Vai ficar uma coisa bem tranquila de se fazer. Você percebe que as hastes são ligeiramente inclinadas, né? Então isso faz parte do desenho da peça, que eu achei muito legal. Ela sai meio que ligeiramente arredondada embaixo, então uma haste liga a bolacha de baixo à bolacha de cima, né? Dando apoio na estrutura da bolacha de cima, e a outra haste ela continua até uma certa altura, onde a gente tem ali uma iluminação. Uma iluminação que assim, a gente não sabe se isso é fixo, se isso se movimenta, né? Mas se você olhar a sombra, o diâmetro da iluminação, né? Onde ela está abrangendo, você vai ver que ela está na beirada da cama, ou seja, na beirada do colchão. Então, se você, por exemplo, estiver na cama e quiser fazer uma leitura, essa luminária não vai ser eficiente para você, porque ela está sendo uma luz indireta em cima da mesinha. Então, eu faria uma coisa diferente. Eu faria uma luz, uma luminária, aí, uma iluminação que pudesse se movimentar e aí fazer um giro, né? Você direcionar essa iluminação para poder, por exemplo, fazer uma leitura. Como se fosse um abajur, né? E aí você então direciona. Eu acho que é bem tranquilo de fazer isso. Eu tô aqui na minha mão com um tubo quadradinho de 15 milímetros de lado, né? Então assim, é uma peça que é importante você escolher direito a dimensão do material que você vai usar. Então eu diria que é uma peça delicada, né? Um tubo desse aqui, por exemplo, de 15 milímetros, ele fica bastante delicado. Olha esse banquinho aqui. Um banquinho feito com este tubo, olha aí.
feito com esse tubo de 15 milímetros, super reforçado e delicado ao mesmo tempo, visualmente delicado. Então é isso que eu quero dizer, de você utilizar um tubo, por exemplo, não muito grosso, né, para não ficar uma coisa visualmente pesada. Por exemplo, esse daqui já é um tubo de 20 milímetros. Se fizer, por exemplo, com um tubo desse tamanho, eu acho que já vai pesar um pouco visualmente. Então isso é importante quando você define os materiais que você vai utilizar, principalmente metal, ferro, né? De você definir a bitola assim, pensando na estética, né? O metal, depois que você solda, ele fica muito firme, né? Então não teria problema algum por exemplo, usar um tubo mais fino. Agora, a gente tem aí uma iluminação, né? Então, usando o tubo, fica interessante, por exemplo, de passar o fio por dentro do tubo, né? Chegando ali na luminária, no LED, na situação de iluminação que tem na ponta, né? Veja que está saindo um fio bem rente ao chão e a gente não vê um fio pendurado, né? Então essa é, vamos dizer, a vantagem de se utilizar um tubo para você passar a fiação por dentro. É um projeto referencial, mas que eu acho assim muito bonito pelo disco, né? Pelo disco redondo aí de madeira. Esse disco, por exemplo, pode ser uma madeira inteira, maciça, que você engrossa depois, ou você pode, por exemplo, pegar uma madeira bem bonita, fazer a usinagem por baixo, diminuir, escavar, né, com uma tupia, por exemplo, fazer a redução para você colocar ela encaixada no ferro, né? Ou você pode, por exemplo, juntar peças de madeira, fazer uma colagem, né, de madeiras e depois cortar aí a peça redonda para compor os dois tampos dessa mesinha. Um outro detalhe, assim, eu achei muito no chão a bolacha de baixo, ela está encostada no chão. Eu faria um pouquinho mais alto, sei lá, uns 5 centímetros acima do chão, para não ficar tão rasteiro. Mas aí é detalhe, né? Então, eu espero que eu tenha feito aí um raio-x bem legal para você, de repente, para fazer uma peça dessa ou semelhante a essa. Por exemplo, o que eu achei simpático, como eu falei, eu achei simpático as bolachas redondas, né? Mas, por exemplo, essa mesinha, ela poderia ser quadrada? Até poderia, né? Teria um visual diferente, mas aí você teria, então, um quadrado maior embaixo, um quadrado um pouquinho menor em cima, né? Se você reparar, a bolacha de cima, ela é um pouquinho menor do que a de baixo. Então, outro detalhe aí de acabamento dessa mesa. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse raio-x e sugiro que você deixe uma sugestão de raio-x no nosso WhatsApp, no nosso site, oficinadecasa.com.br. Na página inicial tem lá o ícone do WhatsApp. Manda uma imagem nesse WhatsApp que você queira que eu faça um raio-x e eu vou fazer com o maior prazer. Então, estou te aguardando. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço!